Olá, Boa tarde, boa tudo bem, tarde. Alisson? Tudo Tudo bem, ótimo, graças Alisson? a Deus. E com vocês? Tudo Tudo ótimo, jóia. graças a Deus. Que bom, você tá ouvindo bem? Tô lhe ouvindo bem. Jóia. O pessoal tá ouvindo? Vocês ouvem a gente bem aí no grupo, na live? Dá um legalzinho aí, né? Pra gente ver se tá tudo certo com o áudio. A galera deve estar entrando. Tá começando, iniciou agora. A professora Irã já entrou. Ela tá agradecendo a Por você, então nada, ela tá pô. escutando já. Tá tudo bem? É, tô vendo assim. Obrigado a vocês pelo convite. Tá tudo certo com o áudio aí, Pro? Tá ok. Tudo ok. Então, a gente vai começar, porque assim, a gente começa, Alisson, e logo o pessoal começa a entrar, viu? Então, a gente não perde tempo, a gente já vai começando aos pouquinhos, e aí o pessoal vai entrando, tá certo? Legal. Então, eu vou Perfeito. começar, então, me apresentando, tá bom? Eu me chamo Débora, e eu faço parte do NAP como voluntária, sou aluna da Unime, estou cursando o 7º semestre em Ciências Contábeis. E o NAF, para quem não conhece, muita gente já conhece, mas para quem não conhece ainda, é um núcleo de apoio contábil e fiscal, né? A gente tem uma parceria com a Receita Federal, a Unime, a instituição de ensino superior, e a gente presta serviços gratuitos para o pessoal mais carente, né? Mas a gente não substitui um escritório de contabilidade. E Uhum. aí a gente vai falar um pouquinho do tema da nossa live de hoje, que é um tema super interessante, principalmente esse mês que a gente está trabalhando no NAF com o mês do contador, né? Então todas as lives estão sendo Perfeito. direcionadas para esse tema. E assim, a Perfeito. figura do contador, ele vem se desenvolvendo, né? Vem se destacando cada vez mais junto às empresas, a sua importância. E uma área que a gente vai tratar hoje com a Alisson é uma área de grande relevância, que é a área da contabilidade gerencial, né? E tem se apresentado assim como um diferencial muito grande nas empresas para que elas ganhem até mais espaço no mercado. E a gente vai tratar disso justamente hoje com o Alisson. E assim, Alisson, Legal. nós do NAF, aqui da Unil, estamos assim felizes, primeiro por você ter aceito o nosso convite, te dizer que é um prazer grande esse momento que a gente vai passar junto aqui. Apesar de ser rápido, mas vai ser um momento de muito conhecimento, tá certo? Que Eu bom, vou te que bom. Eu que apresentar. fico grato. Joia. Eu vou te apresentar, para quem não te conhece, é o Alisson, que está aqui com a gente hoje. Ele é contador e ele também é empresário contábil. Eu também, Alisson, gostaria de chamar o público para interagir com a gente, mandar perguntas, comentários, participar, para ficar uma coisa mais interativa, né? Não ficar uma coisa monótona só a gente falando. Então é interessante que todos participem, tá certo, pessoal? E assim, Legal. fala um pouquinho para a gente como vai ser, topou essa experiência com a gente aqui da live e é um prazer você estar aqui com a gente. Para mim sempre é um prazer de falar de contabilidade, vivenciar a contabilidade, né? Então, todos os convites que sempre é para falar dessa ciência tão importante, né, para a sociedade, como diz os grandes professores, né, os grandes escritores de contabilidade, né, uma ciência social que ajuda e auxilia, né, os empresários na tomada de decisão. O nosso saudoso professor Antônio Lopes de Sá fala, né, que somos a ciência da riqueza, né, e a gente fica muito feliz. Eu que fui de sala de aula, né, sempre já tive palestras aí com vocês, né, tô sentindo falta, né, desse carinho, dessa presença, desse calor, né, de estarmos Verdade. juntos, conversar, de ver o brilho nos olhos, né, dos alunos quando a gente fala de contabilidade, quando a gente passa um pouco da nossa experiência. Então, muito feliz, né, nessa nova modalidade, nesse novo, estamos aqui, esperamos contribuir aí nesse bate-papo aí. Que joia, a gente tá muito feliz por isso. E assim, Alice, eu vou começar te fazendo uma pergunta básica, né? Para quem não conhece, o que é a contabilidade gerencial? Que você fale só um pouquinho sobre o que é. Vamos lá. A contabilidade gerencial, para mim, aí eu vou respeitar
pedir toda a licença a todos os escritores de contabilidade, né? Eu acho que a contabilidade ela já é gerencial por si só, né? Porque lá em sua definição ela é ciência que auxilia os usuários a tomada de decisão, né? Então ali a gente já está fazendo um papel gerencial. Agora, sorte nós temos de ter uma graduação, por exemplo, quem se forma em contabilidade, em uma graduação só, nós temos um leque de opções, né? Então, podemos ser tributaristas, podemos ser escritores, né? Podemos ser auditores, podemos ser peritos, né? E aí, no meio disso tudo, e aí, pela cultura vivenciada pela contabilidade, pelo esse avanço tecnológico que chegou na contabilidade e fez com que alguns contadores se perdessem no meio do caminho e deixassem de fazer, de fato, a sua ciência para cumprir obrigações acessórias, né? Aí se constituiu hoje essa questão da contabilidade gerencial, a contabilidade consultiva, né? Que nada mais é a contabilidade gerencial, é aquele contador que está ao lado do administrador, né, para que ele tome decisões corretas, né, porque ele tenha o seu negócio, os números do seu negócio na palma da sua mão. Então, a contabilidade gerencial, de fato, é isso, vem de gerência, né, de gerenciar, de liderar, de organizar. Né? Então, a contabilidade gerencial, em grosso modo, é exatamente isso aí. Então, é estar junto ao seu usuário principal, que é o administrador, que é o presidente, que é o CEO agora, né, que temos hoje essa palavra, essa grafia, na verdade, né? Então, a contabilidade gerencial é essa, é aquela que está ali do lado do administrador para que ele tome decisões assertivas no seu negócio. Certo. E assertivas ligadas à parte financeira, não é isso? E aí eu te pergunto, sim, claro, claro. Né, que o final seria a parte financeira. E qual que é a diferença básica entre a contabilidade gerencial e a financeira? Vamos lá. Quando a gente fala de finanças, a gente fala de números, né? Então a gente fala em redução de custos. E a contabilidade, por exemplo, ela é tão fantástica que entre as suas inúmeras tipos de índices que nós temos, vou dar um exemplo que é o nosso ciclo operacional, quem está estudando análise das demonstrações sabe, né? Que é aquele momento em que a gente vê quando a gente pagou o fornecedor, quando a gente recebeu, né? E aí tudo isso, quando a gente recebe do cliente, paga o fornecedor, esse ciclo operacional, os números provam e demonstram se, olha, você está com a situação favorável, você está com a situação desfavorável, né? Então, a contabilidade gerencial, ele diz, olha, a sua situação é essa, você pode melhorar desta forma, né? A financeira e a parte já da contabilidade em si, números, aí a gente já fala de números, né? De, olha, você deu lucro, você deu prejuízo, olha, o seu ativo é isso, o seu passivo é aquilo. Então, existe essa distinção, mas como eu falei, a nossa ciência, eu entendo, né, com mais uma vez respeito a todos os autores, que a contabilidade por si só, ela já é gerencial. Ela já está ali para tomada de decisão, seja ela financeira ou seja mesmo. Entendi. Ela já dá todas as ferramentas para isso, né? A própria contabilidade. Só é saber usar ela da forma correta, né? Para esse fim. Exato. Ô, Alisson, e o que é que te fez escolher essa vertente? O que é que te fez escolher como gestor contábil, o que é que te fez escolher essa vertente para o seu negócio? Na verdade, quando eu comecei dessa contabilidade... parte gerencial. Quando eu comecei contabilidade, comecei meio que... como todos, né? Eu sempre falo isso nas minhas aulas, nas palestras, né? Dificilmente você vai conhecer um indivíduo, um ser humano que vai acordar de manhã, meu Deus, eu vou fazer contabilidade, que eu quero ser contador, né? É muito difícil. Geralmente são pessoas que vivenciaram, trabalharam no escritório, ou é de uma forma hereditária, né? É um parente, é um pai, é um avô que vai fazer contabilidade, né? E eu rodei um pouco, né? Trabalhando, fazendo umas outras atividades, até que meu pai, com um pequeno escritório, ele resolveu... Eu ficava lá meio que ancorado, né? Não tinha nada a fazer, eu vou ficar lá ancorado lá em meu pai. Né? E aí, de repente, comecei a me apaixonar, né? Comecei a vivenciar aquilo, senti que aquilo ali era o meu propósito. Na verdade, nem sabia o que era propósito lá atrás, né? Mas comecei a vivenciar aquilo. E aí, quando eu comecei a ter as primeiras aulas, os professores, que eu comecei a compreender, ver o que era ciência contábil, eu falei, rapaz, é isso que eu preciso fazer.
E aí, no momento, a gente vive ainda, mas vivia de forma mais intensa antes, essa questão do contador ser enrolado, do contador só mandar Uhum. guia de impostos, né? E aquilo ali eu fui pensar, eu não, né? Eu estudei para ser diferente, eu estudei para ajudar, né? Repito aqui a nossa definição, né? Ciência social que auxilia, né, os administradores e os usuários na Sim. tomada de decisão. Então, eu falei o que eu quero ser, é isso aí. Então, seja do micro ao grande empresário, o que a gente vai fazer é contabilidade. É cuidar da parte gerencial, é mostrar a ele os números dele, você sentar com o empresário, por exemplo, tem casos cômicos assim, né? Tem uns bem sérios, mas a gente tem uns bem cômicos assim, de quando a gente mostrou ao empresário, olha, a sua situação é essa aqui, né? Tem muito empresário, infelizmente, a gente vive num país que não forma empresários, né? Não Uhum. existe uma faculdade, por exemplo, o ensino médio, que é uma coisa que eu sinto falta, é falar de educação financeira, né? Para que as Financeira, pessoas exatamente. se preparem para isso, né? Se preparem para ser empresário. Tem grandes pessoas, grandes talentos que aprendem com os erros, né? Aprendem com o passar do tempo, acertando, errando, desenvolvendo sua atividade. Então, aí veio a Impacto Contabilidade, que é a minha empresa, há 14 anos atrás, vamos fazer 14 anos, que a gente falou, olha, nós vamos ser contadores mesmo, vamos fazer aquilo que estudamos. Então, era do pequenininho mesmo, ao mais velho, ao grandão, olha, vamos sentar aqui, vamos discutir seu negócio, vamos falar das suas estratégias. A gente, através de demonstrações contábeis, a gente conseguiu mostrar, evidenciar ao empresário que ele tinha funcionário demais, imagina. Né? Imagina. Então, foi uma tomada de decisão que ele só tomou a partir das demonstrações que a gente fez para ele. Nas análises que vocês fizeram, né? Espera aí que eu home office aqui. Tá certo. Amor, pega ele aqui, amor. É o príncipe aqui que chegou. Vamos nessa. Tranquilo. Desculpe. Tranquilo, acontece, faz parte. A gente está ao vivo. E Alisson, então assim, são as ferramentas, né, que você encontrou para ter aquele diferencial no seu negócio, digamos, né? Exato, exato. E é o que eu ouço muito hoje, né? Se vende muito hoje, se você for no Instagram, nas redes sociais, sites, é muito contabilidade consultiva, contabilidade, Aham, né? Consultor, aprenda a ter clientes, e isso não tem receita de aham, bolo, né? não Isso aí tem. justamente é você dar o seu melhor, é estudar. Tem uma fera Isso. que tá aí, ó, o Thiago, é um profissional fantástico, um amigo, um parceiro, que também é um profissional, não é de contabilidade, mas é um diferencial também. Ah, que bom, Quem seja sabe faz ao bem-vindo à vivo, é nossa isso aí mesmo. live. Não é? Alisson, já que você falou disso, fale um pouquinho para a gente também que benefícios que esse tipo de contabilidade leva para as empresas. É, Uma empresa a gente, quando a que... gente, Sim, pode falar. quando a gente fala, a gente sempre vai arremeter para números, não tem jeito. Quando a gente fala de empresas mercantis, seja qualquer entidade hoje, ela sempre quer um lucro, né? A não ser, aqui eu não vou falar de instituições sem fins lucrativos, eu não vou falar de organizações não governamentais, mas todas as empresas, no final, o que ela Sim, quer é lucro, ela quer ter mais dinheiro. certo. O cara, quando abre a empresa, o cara, quando Exato. presta o seu serviço, Sim, o que ele quer é dinheiro. E aí a gente vem, os benefícios que a gente traz é sempre atividade fim. Olha, se eu falei Thiago aí, é um personal, um cara, né, que ele trabalha, tem a sua empresa, ele no final, ele quer o quê? Quer dar o melhor de si, é o propósito dele, ser um bom personal, um bom profissional, mas no final ele quer ganhar o dinheiro, né? E aí claro. o que é a contabilidade gerencial entra? É em mostrar assim, olha, você tem a sua demonstração, a sua situação, você tem despesas, essas aqui. Vamos estudar isso aqui de forma gerencial e aí vamos falar do seu ciclo operacional, vamos ver quando você vendeu, como você ganhou, o que é que você tem de despesa. Vamos sentar e estudar isso aqui e aí a gente vai analisar os números, né? A gente analisa os números, Sim, ele toma as decisões gerenciais e aí no final ele vai sim. ter, que é o objetivo fim, como eu falei no início, né?
No final, todo e qualquer empresário, ninguém abre empresa hoje para dizer, olha, eu quero ficar empatado aqui, né? Não, estou com o dinheirinho aqui, vou abrir empresa para ter prejuízo. Né? Ninguém faz Para isso, né? passar tempo. Na atividade fim, Claro. exatamente. É o Salvo as lucro. lavagens de dinheiro, né? Que a Sim. gente tem aqui. Mas, em regra geral, eu quero investir nisso aqui, eu quero ter o meu lucro, então eu vou ter dessa estratégia aqui. Então, a contabilidade gerencial, por ser gerencial, vamos enfatizar bem isso, porque é o tema, né? Embora ela Sim. seja um braço da contabilidade, vamos chamar assim, né? Então, Sim. ela está inserida na contabilidade, ela auxilia na gerência da empresa, mas para atividade fim é que o empresário tenha lucro. Certo. E assim, vamos falar agora um pouquinho sobre ferramentas, né? Para você fazer um trabalho como esse, de dar esse plus para o seu cliente. Que ferramentas mais você no seu negócio, por exemplo? Quais as que você mais utiliza? E aí hoje vem a tecnologia, que eu sou apaixonado, eu sou um fiel da tecnologia. Adoro celular, internet, eu acho que alguns, né, e algumas revistas, inclusive, falaram sobre isso, o fim da contabilidade, o fim do profissional disso, o fim do profissional daquilo, mas eu acho que a tecnologia ela está vindo justamente para fazer essa conexão, essa interação. Sim, Por exemplo, a que a gente está fazendo aqui agora, né? Nesse sim. momento de pandemia, por exemplo, eu nunca vi. Ontem eu passei o dia inteiro fazendo reuniões, né? Me conectando com o meu cliente, entendendo a situação dele, como é que ele está, como é que seria, como é que tomada de decisões a gente vai tomar após passar tudo isso. E aí o que acontece é as ferramentas que a gente utiliza. Antigamente, como é que o contador trabalhava? Como era essa relação com o empresário? Ou existia um contador interno, né? Sim. Ou então tinha a comunicação via malote. Que chega de falar em malote, Ave eu sinto Maria. uma corize de imaginar aqueles malotes empoeirados indo para lá e Ah, para cá com motoboy, né? papel que não Então, acaba mais. papel que não acaba mais. Então, imagine você que para fazer a contabilidade da empresa, vinha os malotes, ia para o escritório, e o escritório, todo aquele tempo, né, passava dias e dias para organizar e para devolver isso para o empresário, talvez, na maioria das vezes, de forma tardia. Né? Porque imagine você Sim. nesse momento pandêmico que a gente tem, que estamos chegando aos 6 meses aí, né, de isolamento, Exato. de social, sem essa harmonia que nós tínhamos aqui. Então, estamos chegando a 6 meses. E como é que se daria como é que, passando por isso aí, como é que a gente vai se comunicar com o nosso cliente? Olha, como é que está a sua situação? É através de malote? Eu não ia pegar malote, né? A não ser que ia dar um banho de álcool nele, ó. Dar um banho de álcool aqui para ele não entrar aqui na minha residência, no meu escritório. E aí até essas conexões, não só, né, de reuniões, mas também de interação com sistemas. Então, por exemplo, os sistemas RPs, né, que são os sistemas que as empresas possuem, que têm, e que, na maioria das vezes, elas se encontram com o sistema financeiro, o sistema comercial, o sistema operacional, o sistema industrial. Então, existe essa interação sistêmica que aí, através, às vezes, de um arquivo, seja ele XML, tem uma ideia quando a gente entrou nesse mar, e a gente sempre foi tecnológico, sempre estamos buscando melhorias Sim. tecnológicas, tudo que há de novidade, né, a gente sempre buscou para que essa comunicação fosse bem assertiva. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que se me perguntar, se você consegue dar o balancete dele de agosto, eu já tenho ele pronto. Eu já discuti, inclusive, com alguns, né? Por quê? Porque Uhum. existe essa interação antes, né? Claro, obviamente, a gente precisa de uma reunião bem assertiva, porque a gente precisa interagir com o empresário, entender o negócio dele. E às vezes o que acontece é que muitos contadores, às vezes, eles não entram em harmonia com o seu cliente. Né? Porque assim, o cliente, eu quero abrir, por exemplo, uma loja de suplementos, né? Eu Sim. sou usuário de suplemento, mas o cara que não é usuário de suplemento, e aí vai entender o que é substituição tributária,
quando é que você tem que pagar diferencial de alíquota. Então, todas essas informações, se você não tem uma interação com o cliente, com o empresário, você acaba se passando em algumas informações e aí na tomada de decisão, aí voltando ao que eu falei no início. Se eu passo 6 meses para falar com o meu cliente, já passou a pandemia, ele já deixou de vender, ele já deixou de comprar, ele, na verdade, aquele que, por exemplo, comprou um monte de álcool gel aí, imagina que teve vários casos disso, né? No início da pandemia, teve gente que comprou caminhões de álcool gel. Pois será que isso é necessário? A contabilidade, será que você tem fluxo para isso? Qual é a sua previsão? Né? Então, a contabilidade gerencial, ela vem para isso e a gente sempre foi buscando a tecnologia. Então, por exemplo, tem clientes nossos que a gente bancou sistema para ele. Então, olha, cara, você me manda... o exemplo do malote é um exemplo, né? Eu fui no fundo baú, a Ira falou. Mas é justamente isso. Eu tinha um cliente que ele me mandava muita documentação. Ele era um cliente importante, que tinha uma movimentação muito grande, e ele tinha dificuldade. Imagine você que ele tinha uma pasta com cupons fiscais, né, de combustível, com coisa de pedágio, ticket de pedágio, e aí só para me encontrar com aquela documentação toda era 2, 3 dias que um colaborador nosso lá tinha que, né, fazer ainda assim com dificuldade. E aí a gente, com o uso da tecnologia, né, olha, a gente tem esse sistema que a gente pode fazer uma comunicação melhor, né? No primeiro momento ele não quis, a gente foi ousado, não, mas a gente banca para você, a gente coloca só para você entender como é a funcionalidade. Colocamos, aí ele não quis deslocar um funcionário para lá, aí a gente colocou um funcionário nosso, e aí quando a gente começou a mostrar a ele a realidade da empresa dele, para você ter uma ideia, ele, com a contabilidade gerencial, ele parou, todos os funcionários dele tinham veículo, andavam com o veículo, tanto para o trabalho quanto para a residência. Quando a gente começou a apontar ele, os gastos que ele tinha, de combustível, de rotatividade, ele, olha, a partir de hoje, os carros só vão ficar na empresa. Quem trabalha, deixa o carro aqui, exceto os que estão nas viagens. E aí, esse cliente, quando ele percebeu isso, e ele teve uma economia mensal aí de mais ou menos 7, 8 mil reais por mês. Nossa. Quando a gente começou a apresentar isso a ele, aí ele entendeu o sistema. Ele, poxa, realmente é isso que eu preciso. Eu falei, pois bem, você que precisa, o sistema é esse aqui. Aí ele ficou com o sistema, teve dificuldade de monitorar, de acompanhar, e aí ele já contratou, olha que a contabilidade gerencial é capaz, né? E aí eu falei, olha, já que você tem dificuldade, eu vou colocar um funcionário meu aí para fazer isso. Você paga, me paga por isso, né? E o que a gente faz hoje também, que é o mas também da parte financeira dele. E aí, como eu te disse, hoje é um cliente que, se ele me pedir, Alisson, eu quero saber o que aconteceu até 15 de setembro, a gente tem isso na palma da mão, tanto nós quanto a dele. Então, as ferramentas, a tecnologia, e isso eu falei de um sistema ERP, né, que é um sistema de integração com contabilidade. Mas se a gente for falar de vários outros, Discord, até a própria aqui, aplicativo Zoom, que a gente, antes, esse cliente é Lauro de Freitas, nosso escritório fica no comércio. A gente tinha que sair, ele queria uma reunião, tinha que sair do comércio, se deslocar para Lauro de Freitas, pagar estacionamento, né? E hoje, a tecnologia, a gente consegue fazer tempo, né? São duas coisas que não tem, que minha esposa sempre fala, e é inelasticável. Ela tem um termo assim que eu acho bacana, né? Inelástico, lembrei, inelástico, né? Que é tempo e dinheiro, né? Que isso a gente não consegue esticar, né? Tá com o dinheiro aqui, acabou, tempo, acabou. São 24 horas no nosso dia e é só isso que a gente tem para hoje e ponto final. Verdade. Então, as ferramentas são várias, vai saber usá-las da melhor forma a nosso favor, né? Do cliente, principalmente. Uhum. E a contabilidade gerencial relacionada ao gerenciamento de pessoas ajuda de alguma forma? Como é que se dá essa relação? Eu não ouvi, cortou um pouquinho. A contabilidade gerencial, que a gente fala... Agora eu queria falar um pouco relacionado ao gerenciamento de pessoas. Ajuda também no gerenciamento de pessoas? Sim, com certeza.
o que eu falo sempre, e que hoje ficou bem claro para mim, nesse momento pandêmico aí, é que tudo se dá com pessoas, né? A gente, meu sócio tem uma frase fantástica que ele diz que a gente lidar com sonhos, né? Então, uma pessoa física, um empresário, quando ele resolve abrir sua empresa, às vezes ele está abrindo mão de várias coisas, um imóvel próprio, de uma oportunidade de emprego fantástica, com alto salário, para constituir um sonho de ser empresário, né? De Verdade. constituir a sua empresa e que sua empresa seja bem sucedida. Só que essa pessoa que está sonhando é uma pessoa, né? É um ser Uhum. humano. Ele tudo isso, tudo que move a nossa cadeia, vou dizer assim, empresarial, são pessoas. Então, quando ele contrata o primeiro funcionário, é uma pessoa, é um novo mundo que a gente está tendo. Quando ele contrata um fornecedor, é um outro mundo que a gente está vendo. Então, toda essa relação, e aí a contabilidade gerencial, ela vem para ajudar e não, às vezes, não tomar emprego de pessoas. Tem muita gente hoje que tem receio com relação a isso. Ah, eu vou... se eu me entregar isso aqui, se eu colocar esse tipo de sistema, eu vou perder meu emprego, né? O robô vai me Uhum. substituir. Na verdade, não é isso. A gente está no momento de pensar, de refletir, de ter os dados. Imagine você a diferença dos contadores de antigamente, que teriam que fazer toda a contabilidade na mão, de forma escrita, e Isso. hoje a gente, né, Sim. às vezes, a depender do sistema, da tecnologia que você usar, nem lançamento contábil você faz. Você deixa tudo parametrizado no cliente, no sistema do cliente, que integra com o seu, e você só vai fazer análise, né? Então, a tecnologia, com relação às pessoas, ela vem, e a contabilidade gerencial, perdão, ela com relação a pessoas, ela vem dizer assim, olha, vamos nos unir nesse objetivo e chegar a esse denominador aqui. Olha, seja redução de custos, seja redução de trabalho, seja ele análise de dados, por exemplo, que é muito importante. Hoje, Sim. recentemente eu vi uma frase também que é fantástica, que hoje a gente tem uma coisa que tem o maior valor. O que existe o maior valor hoje, né? Qual é a moeda de maior valor? Na verdade, foi essa pergunta. E aí muita gente Uhum. falando euro, libras, né? Dólar. E aí, essa pessoa que estava falando, fazendo a palestra, ela falou, a maior moeda que tem valor hoje se chama dados. São as informações que a gente pode dar. A gente vive numa era de informação muito Verdade. grande, né? Exato. Então a moeda, por exemplo, a moeda mais importante, o valor mais importante que o contador pode dar ao empresário é as suas informações, é os seus dados, né? E esses dados Verdade. a gente lidar com pessoas, a gente lidar. Imagine você uma grande fábrica, uma grande indústria, onde tem centenas de milhares de pessoas trabalhando, né? E tudo Uhum. aquilo ali, todos aqueles processos, seja na indústria, desde a parte de fabricação, da parte de acabamento, tudo isso vai refletir na contabilidade, né? Então, quando você tem a gerência, quando você tem um controle da sua empresa, e aí eu digo empresário e contador, aí você consegue tomar decisões muito mais assertivas. Alisson, e quando a gente leva para a parte fiscal, né, a contabilidade fiscal, como que a contabilidade gerencial pode contribuir nessa área? A contabilidade gerencial, vou ser um pouco redundante, deixa eu até agitar aqui. Eu posso ser até um pouco redundante, mas a contabilidade gerencial, ela é um todo, né? Uhum. Então, quando você fala de contabilidade gerencial, ela vai ajudar o fiscal, ela vai ajudar o pessoal, ela vai ajudar o administrativo, ela vai ajudar o financeiro, né? Ela vai ajudar o próprio administrador. E a parte fiscal, sobretudo, que é o grande fantasma de todos os empresários, é o grande medo, que não, diga-se de passagem, não é uma das causas de mortalidade das empresas, né? Todo mundo fala que o Brasil morre porque tem muitos impostos, né? Isso é uma falácia. Estudos do Sebrae mostram que disparadamente a mortalidade de empresas é falta de preparo dos administradores. Impostos está lá em sétimo, oitavo colocado nesse índice de mortalidade, né? Mas é o grande temor, né? Até porque a gente vive num país que a gente paga o imposto e a gente não tem um retorno daquilo, né? A grande questão seja ele com educação, básico, né? Educação, saúde, segurança. Mas
e quando você vem, né, para a tomada de decisão, por exemplo, para aquela questão que a gente falou agora há pouco da folha de pagamento, por exemplo. Quando você tem uma contabilidade gerencial e que você consegue mostrar os números, que você consegue mostrar de fato a situação empresarial da empresa, o empresário vai dizer, olha, poxa, se eu contratar isso, mais uma empresa, um funcionário aqui, eu vou ter esse custo aqui com encargo de trabalho. Olha, se eu a comprar essa mercadoria aqui, por exemplo, embora eu tenha ela em estoque, eu vou ter que pagar antecipação, eu vou pagar impostos. Olha, se eu vender esse produto aqui, por exemplo, qual é a carga tributária, né, sobre isso aqui? Então, tudo isso são números que, digo e repito a todos, a contabilidade gerencial é a contabilidade como um todo. Uhum. Dá suporte para todas as áreas, né? Alisson? Exato, exato. Eu queria mandar um abraço aqui para o coordenador do NAF da FANOR de Vitória da Conquista, que está nos assistindo. Está desejando sucesso para a nossa live. Muito obrigada pela presença. Massa. Alisson, Que como é que um legal. contador... Legal, né? Como é que um contador ele pode se atualizar com as novidades da... Hã? Você ia falar alguma coisa? Não, não foi eu, não. Não. Ah. Peraí. Tem uma pergunta aqui, mas... Desculpe. Tranquilo. Pode falar. Tem uma pergunta aqui, mas que você meio que já respondeu, né? Que é em momento de crise, como é que a gente está passando, como é que a contabilidade deve ser um foco de atuação para os gestores na empresa. Mas meio que essa é você sempre até bom focar que já são... respondeu. Porque, assim, nesse momento eu acho que o contador, ele sempre foi peça fundamental, né? Mas isso ficou muito evidente. Tanto é que, como eu disse a você, eu nunca fiz tantas reuniões como eu fiz nesse momento de pandemia. Quem foi o presidente do nosso país que fez tanta reunião quanto eu? Acho que não tem. Mentira, tô brincando. Realmente, mas naquele momento, principalmente naquele momento de que se instaurou a pandemia, muitos empresários, e aí eu faço a crítica a todos o governo, tanto prefeitura, estado, como federal, foi muito retardado as medidas provisórias, as leis que tiveram que acontecer. Então, por exemplo, em plena pandemia, fecha tudo, não existiu uma legislação que acobertasse o empresário. Né? Dizer, olha, você vai suspender o salário do seu funcionário por 60 dias, você vai reduzir, eu vou subsidiar uma parte, olha, você não vai pagar impostos durante... Foi tudo muito tardio, né? E aí a gente começou a fazer reuniões e os clientes procurando, olha, saiu alguma legislação, saiu alguma novidade, então, assim, os contadores não pararam, né? Sim. Tanto que eu digo que a gente virou serviço essencial. Eu falava para alguns empresários, falei, não pague a conta de energia da sua empresa, mas me pague, viu? Porque a gente tem informações importantes, né? Então, nesse momento de crise, primeiro foi esse momento de mudança de legislação, fecha tudo e aí o que é que eu faço? São os contadores, que aí, lembra que eu falei lá no início, eu sou apaixonado por essa profissão, porque com a graduação a gente tem um leque de opções, né? E aí tem essa intimidade que a gente tem com o direito, por exemplo, então a gente está muito atrelado ao direito, então a gente tendo que ler legislação, tendo que interpretar a legislação para deixar seguro. Teve uma reunião que eu fiz pelo aplicativo, que deu 70 clientes. A gente fez para explicar a legislação, o que é que aconteceu, como é que vai mudar, qual era a nossa visão perante aquilo, né? E aí foi esse primeiro momento, né? O de alerta, que todo mundo ficou abismado. Poxa, o que é que vai acontecer? Isso chegou aqui. Eu, particularmente, vou dizer que acreditava que ia ser 30 dias. Né? Isso aí vai chegar a 30 dias, a gente vem, né? Nessa brincadeira, a gente já está indo para o sexto mês. Sexto mês. Aí de reclusão. Segurança paira, né, Alisson? E agora é o momento de analisar. Agora é o momento do contador mesmo estar cada vez mais conectado com o seu cliente, mostrar a ele a situação da sua empresa, os números da sua empresa, para que você tome
decisões futuras, né? O comércio já está voltando, por exemplo, algumas atividades já estão retomando, existem atividades que estão Sim, reprimidas, né? São atividades que são necessárias e que estão aí paralisadas, e quando isso tudo voltar, né? Não vou dizer ao normal, que eu acho que quando sim. a gente tudo tiver livre, puder circular com mais tranquilidade, eu acredito que vai ser o contador cada vez mais muito importante para os empresários. Ótimo. Tem uma pergunta aqui da professora Irã, que meio que você já respondeu, mas eu vou passar para você que a gente pode dar uma complementada, tá bom? É Certo. como que os clientes têm visto a contabilidade gerencial neste momento de pandemia? Como eu disse, é essencial, né? É, eu acho que alguns contadores, assim como eu, tiveram a felicidade de ser bem elogiados. Eu, nesse momento, por exemplo, a gente conseguiu crescer o número de clientes. Mesmo nesse momento ruim que atravessamos, a gente conseguiu ter Sim, clientes, né? Porque a gente sempre teve como viés o auxílio aos empresários, né? sim, Então, nesse momento hoje, como é que o empresário vê a contabilidade? Como é que se enxerga isso? É como essência, né? Olha, não existe empresários que não são preparados, eles simplesmente viram empresários, né? Viram empresários, não estão preparados, não têm o conhecimento dos números, mas nesse momento agora foi, olha, vamos sentar aqui, vamos botar isso na caneta aqui, vamos ver como é que está esse negócio, vamos ver se dá certo, vamos ver se eu estou no caminho correto, o que é que você pode me auxiliar, o que é que tem, por exemplo, a gente está passando agora, e aí respondendo, complementando a resposta anterior, no sim, auxílio, por exemplo, da contabilidade gerencial na contabilidade fiscal, a gente aí vai ter um sim, ano de 2021 repleto de mudanças da legislação tributária, né? A gente já verdade. está aí nas portas de uma mudança do PIS e COFINS, a gente tem uma Sim, proposta de unificação de todos os impostos. sim, Então, a contabilidade gerencial, quando você tem os seus dados e você tem uma previsão, né, também de orçamentária, de despesas, de controle, na verdade. A palavra certa é controle, né? E esse controle é uma conexão entre administrador e contabilidade, e aí você tem, com certeza, atitudes assertivas. verdade. E assim, passando esse momento, né, não voltando ao normal, como você falou, mas passando esse momento, tem coisas que vai ficar, mesmo já estando numa certa normalidade, né? Aham, aham. E assim, e como é que você trabalhou essas inseguranças dos seus clientes neste momento de pandemia? Você especificamente? A primeira coisa que a gente fez, como eu falei contigo, foi a gente acalmar todos eles. Não tinha jeito, né? Era sentar, fizemos reuniões, como eu te falei, a gente fez uma primeira reunião, a gente tem aproximadamente 400 clientes lá na Impacto Contabilidade, né? Então a gente teve 70 na primeira rodada, na outra 60 e poucos, sempre ligando, o telefone não parava, né, de conexão com o nosso cliente, dizer, olha, cara, o que está acontecendo é isso, vamos estudar a melhor alternativa. Então, foi se fazer presente, né? Uma coisa que a gente já fazia e que a gente resolveu intensificar foi. Tanto é que a gente não usou de nenhum artifício, né, para demissão de funcionários, suspensão de contrato. Pelo contrário, contratamos um menino incrível aí, que é da Unime, né, que é o É, Savarone, isso. tá lá trabalhando com a gente, é um menino incrível, trabalha muito bem, estamos adorando o trabalho dele, Que bom. né? E nesse momento a gente foi de, olha, não vamos dar aos nossos colaboradores, não vamos dar as férias, não vamos dar licença, vamos aqui, todo mundo, nossos clientes precisam da gente e tome reunião, né? Reunião até hoje, como eu te falei. Tem dia que eu e meu sócio, a gente se divide em reuniões, né? Então, um está em uma reunião, outro está em outra, passa literalmente o dia fazendo reuniões, o dia inteiro a gente se conectando com o cliente. A primeira estratégia foi: vamos nos fazer presentes, vamos mostrar Sim. aos clientes que a gente é parceiro, que a gente está aqui para o que der. Teve cliente que realmente não tinha condição de pagar, pediu desconto de mensalidade, a gente teve que dar, né, nos nossos honorários. Teve uns que Sim. pediu para parcelar,
Foi um momento, eu acho, ter todo mundo tá no mesmo barco, tem uma frase Sim, isso, né? Aí tem sim. uns memes que tem gente no iate, tem gente numa canoa, né? Tem alguma coisa nesse sentido, mas está todo mundo no mesmo mar, né? Então eu acho que a Verdade. união faz a força. A gente sempre quis apoiar, sempre apoiou, como eu disse desde o início. Nossos clientes sempre, a gente sempre entendeu que eles lidam com sonhos, lidam com pessoas, né? Lidam com realidades de vida diferentes. Então, a primeira ideia foi sempre apoiar e sempre estar junto. E é isso que a gente Uhum, tem feito ao longo desse período aí. entendi. Alisson, e quais as principais dificuldades nesse momento de pandemia com os clientes? O que é que vocês tiveram de mais dificuldade? Olha, dificuldade, a gente particularmente, eu quero deixar modéstia à parte, a gente teve praticamente nenhuma, né? A gente teve, obviamente que teve os clientes, a gente tem clientes que tem loja em shopping, né? Clientes que tem comércio que de uma hora para outra, olha, fecha tudo, né? As dificuldades aí entre nossa relação, primeiro foi conceder descontos financeiros mesmo nos nossos honorários. Olha, estou fechado. Eu falei, cara, não tem o que fazer, né? Alguns realmente não tinha nem como nos pagar e a gente entendeu, a gente deu aquele apoio financeiro nesse primeiro momento, né? E alguns clientes, alguns outros também cresceram muito nesse momento, né? Esse próprio cliente que eu dei o exemplo de vocês, para vocês, do Malote, eles trabalham com material hospitalar, né? Então eles realmente que duplicaram a sua Sim, receita, o trabalho e etc. Então o momento era de apoio mesmo. Então apoiamos uns aos outros, tivemos algumas dificuldades, mas muito poucas, com certeza. Posso pontuar que algumas que a gente se preparou também para isso, né? Nós somos a contabilidade que temos o nosso balanço, né? Infelizmente, alguns contadores não têm, né? O próprio contabilidade da sua empresa. Então, a gente sabia o que a gente tinha de reserva, até onde a gente poderia entrar. A gente já previu uma inadimplência, sentamos aqui também, olha, eu e meu sócio, olha, vamos ver aqui o que é que tem de inadimplência, o que é que a gente vai receber, o que é que não vai, ter os números, para até poder ter clareza e tranquilidade que quando o cliente ligar, dissesse, olha, tudo bem, a gente ele entende, né? E aí o momento de dificuldade eu acho que foi muito pouco, né? Diz que na crise a gente aprende, a gente aprendeu bastante, verdade. eu aprendi, nós aprendemos, né? Há pouco mais de um ano atrás a gente ampliou o escritório, fizemos uma mega reforma lá no escritório, né? Uma coisa mais moderna, e pouco menos de um ano depois, a gente teve que deixar tudo lá, né? E que foi, a gente começou, fez a reforma em maio de 2019, em março desse ano, todo mundo está home office, né? Então, minha equipe toda, somos 22, estamos 100% home office. E a única coisa que a gente deu é tristeza, poxa, nosso escritório lá tão lindo, né? Mas faz parte, Mas é faz um novo parte, é um normal. momento. É um momento, é. Alisson, olha, a nossa live está chegando ao final. Tá quase Poxa, finalizando. já? Eu acho que só vai dar para fazer mais uma pergunta. Passa muito rápido, tá Oh, muito bom o papo. tá ótimo Fala mesmo. pra gente quais são os principais desafios de agora em diante, o que você acha? Os principais desafios é entender que, olha, somos diferentes, tudo mudou, né? E não existe novo normal, ou quer dizer, não existe o voltar ao normal, né? Existe o novo, né? Existem as novas relações, existem as novas conexões, existe muita tecnologia, né, para a gente usar, existe harmonia. Eu particularmente faço um depoimento, minha esposa aí mandando um coraçãozinho, uma companheira, uma parceira de verdade, que nesse momento a gente, né, se inteirou. Nossa família sou eu, ela, mais 4 filhos. Imagine a gente, todo mundo nessa aglomeração em casa, é filho no home office, é filho tendo É aula assim. online, é cachorro, né? E aí a gente tem que se adaptar, né? Infelizmente é de Verdade. adaptação, é de pensar que a gente pode se conectar mais em família, né? Que família é essência. Eu sou suspeito para falar isso, que amo minha família, é minha base. É uma coisa que a gente vive hoje no Harmonia aqui. Minha esposa trabalha aqui do meu lado, né? As crianças, todo mundo aqui. No instante aqui, um interrompeu, né? Provisoriamente a live. Mas é se preparar que esse normal existe, né? Por exemplo, quantos de nós deixou de fazer um curso
Quantos empresários deixaram de fazer algo porque o curso era em São Paulo, era no Rio de Janeiro, precisava se aperfeiçoar. Hoje tudo é conexão. A gente consegue se conectar aqui. Teve o nosso coordenador de Vitória da Conquista aqui, Sim, né? A gente já fez live que teve gente de Portugal, gente de outros. A Impacto hoje eu tenho cliente em Portugal, né? Eu tenho cliente hoje em todo o Brasil. Eu tenho em Manaus, eu tenho em sim, Porto Alegre, eu tenho Rio de Janeiro, Recife, né? Então, a dica hoje para a gente pensar hoje é que hoje existe conexão, sim, que a sim. gente existe um novo formato de viver. Hoje a gente tem informação. Outro dia eu estava na casa de um tio avô meu de 90 anos, que ele estava navegando no Zap, né? Então, assim, YouTube, olhando as coisas, olha, 90 anos. Meu filho, que estava aqui, de 2 anos, ele já mexe, né, no YouTube. Então, essa conexão, esse novo normal aí, é o que a gente tem. É o menos consumista. Eu acho que algumas empresas comerciais, né, por exemplo, a Saraiva, por exemplo, está fechando todas as suas unidades, né? Então, algumas empresas comerciais, por exemplo, vão sentir o baque. A compra pela Sim, internet, para quem usa, eu particularmente gosto de comprar pela internet. Então, a mensagem que fica é de que existe um diferente, né? E que às sim, vezes vem um inimigo que a gente não sabe o que é, de onde vem, como é a cor, né? E que é tão devastador como foi, tirou exato. tantas vidas e que a gente tem que preservar, acima de tudo, o amor que a gente tem, né? A interação com o próximo, com o filho. Eu acho que a mensagem que fica acima de tudo aí, seja nessa questão financeira, seja empresarial, seja contador, é de que quando há conexão, o amor vence. Né? E a gente, quando faz com amor, eu particularmente ó, tatuei a contabilidade no meu braço, Nossa, para você ter o amor que eu tenho pela isso que é amor. contabilidade. Vou A levar para a vida vida toda. toda. Ô, Alisson, para a gente encerrar, só eu queria que você desse uma dica, o que é que você recomenda para quem está começando, quem está se formando, quem está saindo da faculdade, quer entrar nessa área? O que é que você recomenda? Que dicas que você A dá? dica principal que eu dou é faça com amor. Você gostou? Quem está no final de contabilidade é um guerreiro. Aí sempre eu digo, ó, passou lá de custos, meu amigo, você é um herói. Não tem super-herói da Marvel que supere você, né? Imagine você que nunca venceu contabilidade, chegar lá, ver débito, crédito. Gente, eu dava aula no primeiro semestre e via que pessoas, né? Oh, meu Deus, o que é isso? Desaprendi. Você via literalmente um nó na cabeça, É, né? Então, é difícil, não é fácil, né? Eu me graduei, passei meus 4 anos graduando, e todo aquele investimento, todo aquele sonho que não é seu, né? Às vezes você carrega da família, é o verdade. pai, é o marido, é o filho. Olha, meu pai é contador, né? Então, faça com amor. Nunca pense, eu sempre deixo essa dica, dinheiro nunca foi a minha prior, claro que é essencial, mas nunca foi minha prioridade. Minha prioridade sempre foi, olha, eu quero fazer contabilidade, eu quero me dedicar à contabilidade, eu quero ajudar. O meu propósito é fazer contabilidade, é ajudar o Uhum. empresário, né? Não tem coisa melhor do que você sentar com o empresário, ajudar, ele lhe elogiar, ele falar sobre a sua postura, o quanto ajudou das experiências que a gente teve, a gente já salvou vidas, né? A gente já teve cliente que estava à beira de uma depressão porque estava com um Sim, débito muito grande, né? E a gente veio, um antigo contador acabou fazendo um planejamento tributário errado, então a gente veio corrigir, hoje essa pessoa consegue se reerguer, está conseguindo se reerguer, né? Então, o que eu falo é difícil, não é fácil, né? sim, A gente precisa dessa geração que está saindo agora, que é uma geração mais conectada, é uma geração que tem muito mais conhecimento, por exemplo, que tenho 10 anos de formado, não existia tanta informação, tanta aula no YouTube, né? Então, você assiste uma sim, aula do professor hoje, você não entendeu, se você jogar lá contabilidade gerencial, aula de contabilidade gerencial, você vai ter centenas, verdade. né, para você revisar. Então, conhecimento está aí, se dedique, faça com amor, não é fácil, mas com certeza tudo que está com amor à frente tem os seus méritos, tem o seu. A vitória sempre chega. A vitória não, o triunfo sempre chega. Com certeza, com certeza.
Ô, Alisson, é com muito pesar que a gente vai encerrar a live. Foi muito bom esse Ah, bate-papo, foi muito leve, agradável. Eu acho que foi muito que proveitoso, bom. viu? Que Eu quero te bom. agradecer em Eu nome te do agradeço. NAF. Hã? Pode falar. Que bom, eu fico muito feliz sempre por esse convite de falar. Como eu disse, sinto falta, né, desse calor humano, da gente olhar, conversar. Né? Deixa eu mandar um abraço aqui para um cliente aí, ó, Sim, da Impact Theory, Guga Wala, Jair, ó, é cliente lá também, ó, já tá me chamando de Anderson. Ele para quem não conhece, Guga é aquele Jair, que faz o Jair Vicentino da sim, Globo Esporte, é um sim. parceiro, é um cliente Eu lá sou da apaixonada gente. por futebol, assisto tudo. Jair, ele que é grande figura, aí fica me abusando, aí me chamando de Anderson. Um abraço, Aham. irmão. Pronto. Ô, Alisson, muitíssimo obrigada. Eu te agradeço em nome do NAF, da Unime Lauro de Freitas, por esse momento. E assim, quando tiver outra oportunidade, você topar, tá, o convite já está feito. Tá Valeu, já certo? aceito se quiser marcar data. É sempre um prazer falar de contabilidade, amo, como disse no início. Agradeço a professora Aira, que me convidou, Aira. a todos vocês, a Irã, né, perdão, Uhum. a todos vocês por esse núcleo, esse trabalho voluntário aí do NAF, né, que vocês fazem também. Eu sei que não é fácil, eu fui coordenador de uma instituição, tentei implantar isso, eu sei quanto é difícil, né? Mas parabenizo a Unime por tudo, a vocês, e sempre que precisarem eu estou aqui. Ó, um beijo a todos, muito obrigado pelo convite, fiquem com Deus. Joia. Obrigado, Alisson, e até a próxima, pessoal. Obrigado pela Até. presença. Tchau, tchau.